tudo bem com vocês? Meu nome é Luan Eduardo, eu sou professor de Geografia e também de História. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Guerra Fria. Vocês já ouviram falar em Guerra Fria? Eu vou trazer o conceito do que foi a Guerra Fria para vocês e a parte mais fundamental. É um assunto bem extenso para uma única aula, mas eu vou tentar trazer as principais coisas que aconteceram nela, né, os principais fatos, tudo que é fundamental e o conceito, tudo que vocês precisam saber de Guerra Fria. E nas próximas aulas a gente vai ver cada etapa dela mais a fundo. Então vamos lá. A Guerra Fria, pessoal, foi uma guerra ideológica. Foi um conflito que não foi direto entre Estados Unidos e União Soviética. Como assim, professor? Não foi um conflito direto? Exatamente. Estados Unidos e União Soviética nunca se atacaram diretamente. Estados Unidos nunca mandou uma bomba, soldados lá dentro da União Soviética, e a União Soviética nunca foi lá dentro do território dos Estados Unidos atacar eles, né? Então, o que vocês acham disso? Uma frase bem importante, eu acho bem legal para tentar entender o que foi a Guerra Fria, guerra improvável, paz impossível. Exatamente. A guerra não estava acontecendo, mas também não havia paz, porque eles eram rivais. Por que uma guerra ideológica? De um lado, Estados Unidos capitalista, do outro, União Soviética socialista. Então eram regimes políticos e econômicos opostos, né? Diferentes. E esse conflito praticamente dividiu o mundo, tanto que foi chamado esse período de mundo bipolar. Exatamente, bipolar porque dois polos, de um lado capitalismo, de um lado socialismo. E essa influência, né? Estados Unidos representando o capitalismo, União Soviética representando o socialismo. Então, pessoal, para a gente entender melhor como chegou nisso, como a Guerra Fria teve início, a gente precisa voltar lá na Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial. Sabe por quê? União Soviética e Estados Unidos eram aliados no fim da Segunda Guerra Mundial. Eles eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial. E venceram, né? Venceram os nazistas, Hitler, fascismo na Itália, o Japão, lembra? O bloco vencedor da Segunda Guerra Mundial, os aliados, tinham como protagonistas os Estados Unidos e a União Soviética, que são as superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. E como eles estavam com aquele moral lá no alto, levantado, né? Eram os países considerados os países mais importantes do mundo, porque venceram a guerra, enquanto outros países estavam com a economia devastada, arrasada, principalmente a Europa, né, que foi o grande palco da Segunda Guerra Mundial. As economias dos países europeus estavam arrasadas. Emergiram esses dois países como grandes superpotências. Então, Estados Unidos e União Soviética, que eram parceiros, começaram a virar rivais. Vocês lembram de outro fato que foi bem lá no fim da Segunda Guerra Mundial? As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Exatamente, aquelas bombas que os Estados Unidos lançaram lá nas cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki, lembra? Então, não foi estranho, né? Nos Estados Unidos usar bombas atômicas, não se usavam bombas atômicas nucleares ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Não era o tipo de guerra que acontecia. Então, isso aí já determinava muito do que ia ser a Guerra Fria. Porque a União Soviética não gostou dos Estados Unidos terem feito isso, né? Por que não avisaram e... Opa, os Estados Unidos têm, né, bombas atômicas, nucleares, eu tenho que estar tão forte quanto, me preparar, né? E entra aí uma parte de uma coisa bem importante da Guerra Fria, que chama corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista dentro da Guerra Fria? É um período em que há uma corrida de qual país, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, que se armam mais. Se os Estados Unidos têm uma bomba, a União Soviética quer fazer uma bomba melhor, e assim vai. Estados Unidos lança uma bomba, faz um teste de mísseis, uma bomba nuclear com alcance maior, que pode causar mais devastações, mais mortes, mais potente, e a União Soviética vai lá e faz, Estados Unidos vai lá e faz. E eles ficam competindo, um tentando fazer uma bomba melhor que a outra, bombas, né, armamentos, mísseis. Então é chamado de corrida armamentista, porque eles ficaram, né, precisa de estudo científico, tecnológico para isso, vendo quem tinha as melhores armas, né, as melhores bombas, armando, né, seus soldados,
Por mais que não estavam se atacando, você via também que a União Soviética e Estados Unidos só aumentavam o seu número de soldados. Então, né, uma questão militar ali. Não havia uma guerra direta, né? Eles não estavam se atacando, mas eles estavam cada vez se armando mais, se munindo, né? Um tentando ficar mais forte contra o outro. Não estavam se atacando, mas por quê? Então eles estavam, né, tentando um ser mais forte que o outro. É como se uma guerra fosse evidente, ou uma paz era impossível, como eu falei no começo da nossa aula, guerra improvável, paz impossível. Então, pessoal, outra questão aí, outra parte bem importante da Guerra Fria foi o quê? A corrida espacial. E isso, não foi só a corrida armamentista, teve uma outra corrida, a corrida espacial. Essa corrida também dependia de avanço científico e tecnológico, porque eles queriam provar um para o outro e para o mundo quem era melhor. Quem tinha mais poder, quem lançaria um foguete melhor, um satélite melhor, o primeiro homem no espaço, o primeiro homem na Lua. E por um bom tempo a União Soviética parecia estar na frente, né? A União Soviética lançou o primeiro homem no espaço, o primeiro ser vivo, animal no espaço, uma cadelinha chamada Laika no espaço, foi tudo obra da União Soviética. Só que no decorrer, mais para o fim dessa corrida espacial, né? Muitos consideram, muitos estudiosos, que quem venceu foi os Estados Unidos, porque foi o primeiro a mandar o homem na Lua. Enquanto a União Soviética foi o primeiro a mandar o homem no espaço, mas o primeiro homem a pisar na Lua foi um estadunidense, né, um norte-americano. Então, pessoal, esse foi um resumo um pouco do que foi a corrida armamentista, o que foi a corrida espacial, que são períodos importantíssimos da Guerra Fria. Outra coisa bem importante de vocês saberem, né, uma informação muito boa, é lembrar que nesse período, como tinha essa influência, né, socialista da União Soviética, capitalista dos Estados Unidos, eles queriam parceiros, né? Os Estados Unidos queriam influenciar países e a União Soviética também. Então, nesse período, teve países que eram colônias e que se tornaram independentes, tanto na Ásia quanto na África, porque eles aproveitaram esse momento desse conflito e tentavam pegar apoio um do outro, né? Ou com a ajuda dos Estados Unidos, ou com a ajuda da União Soviética, conseguir a independência, né? Eles acabavam pegando a independência desses países que eles pertenciam antes. Outra coisa bem importante houve guerras nesse período, guerras mais concentradas em países específicos e que é claro que a União Soviética e Estados Unidos estavam no meio. Mais uma vez, não se atacando diretamente, mas houveram alguns outros conflitos dentro da Guerra Fria, sendo um deles a Guerra da Coreia, onde a gente consegue ver até hoje, né, esses países divididos em Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Mas é um assunto para a gente ver mais para frente, uma aula só sobre isso. E qual outro conflito, pessoal, que houve durante a Guerra Fria, bem importante? Isso, a Guerra do Vietnã, que também foi bem mortal, um conflito muito importante assim durante a Guerra Fria, na questão da tragédia, do impacto que ele trouxe também, né? E mais uma vez a gente tinha os Estados Unidos e a União Soviética enviando soldados e suprimentos para tentar decidir essa guerra que não era entre eles diretamente, sim um outro país. Pessoal, dado a nossa aula de hoje, tudo que a gente fez, eu gostaria de sugerir uma atividade para a gente. Vamos dividir a nossa sala em duas partes. Metade da sala vai defender a União Soviética, outra metade os Estados Unidos. A gente vai fazer a Guerra Fria aqui na nossa sala. Eu quero que vocês tragam argumentos positivos e argumentos negativos de cada um deles e eu quero que a gente constrói esse debate dentro de sala de aula para enriquecer o nosso conteúdo, enriquecer a nossa aula. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.